passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite está aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 7, e o versículo de número 37. Abra comigo nesta noite, no Evangelho de João, no capítulo 7, e o versículo de número 37, estas palavras tão profundas. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O título desta mensagem nesta noite é para saciar a sede da alma. Oh, queridos, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, tão gráficas, foram proferidas durante uma das 3 maiores festas dos judeus, a chamada Festa dos Tabernáculos. Essa era a 3ª maior festa do calendário religioso anual dos judeus. E você se recorda sobre a Festa dos Tabernáculos, eu tenho certeza. Era o momento anual em que aquele povo comemorava aquele longo período de 40 anos ou mais de peregrinação da terra do Egito para a terra de Canaã prometida. E ao longo desses 40 anos de jornada, aquele povo habitou em tendas ou tabernáculos, daí Festa dos Tabernáculos, celebrando o poder de Deus e a graça do Senhor em conduzi-los da escravidão para a liberdade. E essa festa, ela começava sempre anualmente com uma convocação nacional e uma sessão solene quando todo o povo se reunia ali no templo. Durava 7 dias e era concluída então com uma outra grande convocação, na verdade uma grande festa naquele último 7º dia. Era uma festa de peregrinação, uma festa em que homens e mulheres judeus de todo Israel se dirigiam a Jerusalém uma vez por ano para adorar a Deus e marcar aquela festa dos tabernáculos. Ou não somente pessoas de Israel, mas judeus que haviam migrado para outros países distantes, mesmo homens e mulheres de outras culturas que haviam abraçado a religião judaica, se tornando prosélitos, se dirigiam à capital, Jerusalém, peregrinando para aquela festa anual. E nós lemos ali no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 2, sobre pessoas de muitas nações, pardos e medos e egípcios e gregos, eram judeus, eram homens e mulheres que se dirigiam de todas as partes das nações antigas para Jerusalém, para adorar e cultuar ao Senhor. E Jesus, nós lemos aqui no versículo 10, ele subira a Jerusalém, vindo da Galileia, em direção a Jerusalém, peregrinando em direção àquela festa judaica. Ele estava ali já por 3 dias, ensinando o povo em oportunidades diferentes, e nós lemos aqui no versículo 37, que no último dia daquela festa de 7 dias, ele se dirige ao templo. No último dia, quando as multidões regressariam para os seus países, nós lemos que o Senhor sobe ao templo, e ali naquele imenso alpendre diante do templo, onde as pessoas se reuniam, próximo do altar de sacrifício, o Senhor Jesus Cristo, nos é dito por João, se coloca de pé e começa a ensinar o povo. Algo pouco comum para o Senhor Jesus fazer, se colocar de pé para ensinar, porque era uma prática dos rabinos e sacerdotes se assentar para ensinar. Mas de alguma maneira o Senhor se levanta, talvez para que a multidão o visse de longe e ele pudesse propagar a sua voz a uma distância maior. E ele declara então essas palavras tão expressivas: se alguém tem sede, venha a mim. E essas palavras seriam levadas por homens e mulheres para países distantes, e muitos ouviriam sobre aquele profeta, sobre o Messias que tinha vindo e visitado o seu povo. Mas deixe-me mencionar algo importante para esse nosso pano de fundo histórico aqui. A Festa dos Tabernáculos era uma festa celebrada pelo povo já por muitos séculos, neste período do Senhor. E aos poucos, como é costume em algumas tradições, certos elementos são adicionados às tradições que não estavam, ou que não foram recomendados no início, quando a tradição foi estabelecida. E esse é o caso da Festa dos Tabernáculos. Alguns elementos teatrais foram adicionados à Festa dos Tabernáculos. Certas liturgias criadas pelos líderes de Israel foram de alguma maneira anexadas à tradição da Festa dos Tabernáculos. E uma delas, entre várias, era que o sumo sacerdote, junto com outros sacerdotes, desceriam do templo em direção à fonte de Siloé, carregando um vaso de ouro, e esse vaso seria preenchido com água daquela fonte e seria trazido em procissão até o pátio do templo, e ali junto ao altar
onde o sacrifício era realizado, essa água seria derramada como uma espécie de oferta ao Senhor. Bem, eu devo mencionar que isso não era parte oficial da tradição dada na palavra de Deus para o povo judeu. Era uma adição, tanto bizarra, na verdade, que foi adicionado junto com outras práticas àquela tradição. E se tornou popular, e aos poucos foi se cristalizando e se tornou prática, ou parte dessa tradição anual. Mas o que nos interessa aqui é que foi provavelmente neste momento dessa tradição adicionada, quando o sacerdote tomava aquele vaso de ouro e o derramava no chão, aquela imensa quantidade de água, que o Senhor Jesus Cristo se levanta e pronuncia essas palavras aqui: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E é tremendo ouvir essas palavras. Ali estava o Senhor Jesus Cristo diante de uma imensa multidão de homens e mulheres vindo de toda parte. Se alguém tem sede, venha a mim. Então essas palavras do versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, como diz a Escritura. São 3 referências do Antigo Testamento, vem do livro de Isaías, e é ali que está escrito sobre aquele que cresce no Salvador, como que vida fluiria dentro dele. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está mencionando aqui. Se alguém tem sede. Bem, eu tenho certeza que cada um dos amigos entende nesta noite que o Senhor Jesus Cristo não está falando literalmente sobre uma sede por água ou alguma bebida de qualquer tipo. Metáfora. Se alguém tem sede, não por água, não por uma bebida física, mas uma sede na alma, uma sede espiritual. Se alguém tem sede por paz com Deus, por sentido e propósito e significado em sua existência, se alguém tem um desejo íntimo na alma de conhecer o seu Criador e terminar os seus dias com a certeza de perdão e de vida eterna, se alguém tem um profundo desejo no íntimo de conhecer a Deus, venha a mim e beba. Isso é sobre uma sede espiritual, queridos. Bem, queridos, deixe-me começar com essas palavras. Todo homem e mulher nascido um dia, em um determinado momento de sua vida, e muito provavelmente em vários determinados momentos de sua vida, haverá de experimentar certas pontadas da consciência, certos incômodos, certos constrangimentos da consciência, e o pecado será sentido, e um senso de culpa diante de Deus será sentido, e um certo vazio lá no profundo do íntimo do coração será sentido por todo homem e mulher um dia, e toda pessoa sentirá em um determinado momento de sua vida uma medida de impureza interior por conta de seus pecados. Em vários determinados momentos da vida de cada homem ou mulher, Deus garantirá que você e que eu e que todo ser humano, nós haveremos de sentir certas pontadas de acusação em nossa consciência por causa de nossos pecados cometidos contra Deus. Não há nesta noite, aqui neste local, nenhuma pessoa que não tenha sentido uma pontada na consciência da parte de Deus, que não tenha em um determinado momento sentido uma convicção pessoal, íntima, de ser um pecador diante de Deus, de ter pecado contra Deus. Eu tenho certeza, sim, é possível que você tenha empurrado para fora da tua mente gradativamente esses sentimentos, e por meio de muitas técnicas mentais, e são várias essas técnicas que nós usamos para abafar a consciência, você tem empurrado para longe esses sentimentos, e através de estratégias várias e diferentes, você conseguiu não pensar sobre isso e enterrar isso de alguma maneira, mas houve momentos quando você estava bastante preocupado a respeito das coisas que você fez e disse e agiu diante de Deus, que você pecou contra Ele, e você sentiu-se um pecador diante do Senhor. Mesmo talvez uma certa ansiedade, mesmo talvez uma certa preocupação por causa de algum senso de culpa, e você também, eu tenho certeza absoluta disso, em algum momento determinado de tua vida,
você sentiu também uma falta profunda de sentido e de significado na vida. Que não faz sentido a vida se a vida simplesmente é para seguir os anos e os dias e comer e dormir e trabalhar e envelhecer. Você talvez tenha sentido um vazio constrangedor e inquietante por dentro. E talvez tenha sido tão constrangedor esse vazio que você se levantou para fazer alguma coisa, para ouvir música, para encontrar alguém, para comer alguma coisa, para sufocar esse sentimento de alguma maneira. Você sentiu um vazio e um senso de necessidade e uma sede por algo mais profundo em tua vida e em tua existência, um desejo por propósito e significado existencial. E todo homem e mulher, deixa-me dizer ainda isso, todo homem e mulher terá um dia uma inclinação e uma propensão para orar a Deus. Eu não creio que haja qualquer pessoa aqui nesta noite que não tenha tido este impulso, este ímpeto para se dirigir ao seu Criador em oração. Em um determinado momento da sua vida você fez isso. Eu me recordo de uma professora que tive na universidade. Ela se dizia uma pessoa incrédula, ateia. E ela tinha uma dificuldade que ela e o esposo não podiam ter filhos. E ela tinha uma grande rixa contra a Bíblia e contra a palavra de Deus. Eu me recordo que depois de uns 10, 15 anos eu fora visitar a universidade onde estudara. E eu encontrar ali, e para minha surpresa ela veio correndo e me disse: nós tivemos um filho. E o rosto daquela mulher brilhava em alegria. E ela não pôde deixar de dizer como ao ter esse filho, ela de alguma maneira se dirigiu a Deus e louvou o Criador. Ao tomar em suas mãos aquela pequena criança e ver a maravilha da criação, de Deus trazer à existência um ser humano, ela não pôde se conter em se dirigir ao seu Criador. E eu tenho certeza que você nesta noite, em algum determinado momento de sua vida, você também teve uma inclinação para se dirigir a Deus lá no fundo de sua alma. Às vezes em um momento de choque, às vezes em um momento de perplexidade ou de perda, às vezes em um momento de grande medo. Todas as pessoas haverão de demonstrar em um determinado momento uma inclinação para se dirigir ao seu Criador, porque isso é dado por Deus a todo ser humano, e Ele garantirá que todo homem e mulher um dia haverá de fazer um contato com Ele de sua alma, para provar a si mesmo que você soube que Ele é real, e que ninguém poderá dizer diante dele: eu não soube, eu não senti, não havia nada dentro de mim que apontava para um Criador. Eu sempre entendi e criei que eu era um animal racional, sofisticado e vivendo neste mundo, um pouco melhor do que um macaco, alguma coisa como essa. Não, amigos, aquele que trouxe você à existência neste mundo e a mim, garantirá que em um determinado momento você fará um contato com Ele. Em tempos de angústia, em tempos de ansiedade, em tempos de medo ou mesmo de tremendo maravilhamento, essas inclinações humanas de se dirigir a Deus se manifestam dentro de nós. Mas o problema é que, embora isso seja algo às vezes tão frequente, nós aprendemos, conforme os anos vão passando, a suprimir essas inclinações e a abafá-las e a enterrá-las dentro de nós. E abafar aqueles sentimentos que nos diz que nós devemos orar ao nosso Deus e buscar conhecer a Ele e ter um relacionamento real e mais próximo de nosso Criador. E nós fazemos isso de tantas maneiras, não é? Nós nos entregamos ao lazer ou ao entretenimento. Nunca houve tantas formas como em nossa época de suprimir a consciência. E há tantas coisas maravilhosas, não é, que a ciência, a suposta ciência, nos dá. Veja o caso da psicologia, não é a ciência. Quantos termos, não é? Autoestima. Eu me sinto baixo, lá embaixo, vazio. Deixa eu tentar melhorar a minha autoestima. E tantos vocabulários e tantos meios, eu vou me livrar desse sentimento desconfortável de que eu pequei contra Deus. Esse senso de que eu sou culpado diante dEle.
E nós desenvolvemos nossas técnicas para abafar a consciência. Uma outra técnica é pisar sobre a consciência e tentar imaginar que ela não existe. E quando eu estou fazendo algo errado diante de Deus e a consciência acende o apito, o alarme, então eu me entrego a outro e a outro e a outro pecado para tentar tapar a voz da consciência e seguir em frente. Será que você nunca fez isso? Será que eu coloquei o dedo no ponto? E é claro, outras pessoas usam outros meios. Algumas se dão ao álcool, porque o álcool sempre te mantém em um estado meio desligado, fora da realidade. O álcool te deixa meio fora da realidade. Eu vi um cantor muito famoso aqui neste país que morreu em 89. A esposa dele disse em entrevista que ele não conseguia suportar a realidade e o escape dele era sempre tomar um uísque pela manhã e ficar meio desligado o dia inteiro. Outras pessoas vão em busca de outros tipos de droga, como a música, uma droga eufórica. Põe o fone de ouvido, me entrega um entretenimento, talvez um projeto, uma carreira nova, uma viagem. Outras pessoas que se enfiam no trabalho dia e noite para não poder parar e sentir-se culpado diante de Deus e buscá-lo. E quando o trabalho termina, se entrega a um tipo de esporte, algum hábito que se torna um vício, passando de um para o outro, porque eu não consigo ouvir essa voz dentro de mim. Eu não posso parar, eu me sinto um culpado diante de Deus. Eu reconheço que a vida não tem sentido e propósito e valor se é meramente para comer, dormir, trabalhar, construir alguma coisa. Mesmo as coisas boas são utilizadas para suprimir a nossa consciência. E nós nos entregamos a tantas coisas. E assim nós criamos nossas maneiras pessoais, para que no final das contas, qualquer inclinação interior por Deus e por buscá-lo, qualquer sentimento de culpa ou de vazio espiritual seja abafado e nós consigamos, por um tempo, colocar Deus para fora da moldura da nossa vida e tentar deixá-lo lá. E manter este senso de necessidade por perdão e por conhecer o Deus eterno longe de nossos pensamentos. Há tantas maneiras. Oh, amigos, é tão trágico. É tão trágico que todo ser humano criado por Deus, tendo um instinto para buscar e conhecê-lo, e esses sentimentos que são como que maneiras gentis de nosso Criador de nos trazer para Ele mesmo, são abafados e lançados fora. O desejo de uma vida transformada, o desejo de uma vida com propósito e significado, um desejo de saber o que há além do túmulo, o que será da minha alma, é sufocado e suprimido continuamente. Mas ouça o que o Senhor Jesus Cristo diz nessas palavras: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede por uma vida com propósito e significado, sede por um relacionamento com o teu Criador, sede por paz com Deus e a paz de Deus em tua alma, sede por razão e explicação do porquê você está aqui e para onde você irá quando a luz deste mundo se apagar para você. Se alguém tem sede, ele diz, venha a mim. Mas deixe-me dizer algo. Observe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, porque isso é o que nos interessa. Volte os teus olhos para esse versículo 37 mais uma vez. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Amigos, há critérios definidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo para uma pessoa buscá-lo e encontrá-lo. E o primeiro destes critérios está aqui. E eu creio que eu estou dirigindo esta mensagem a pessoas que realmente têm esta sede na alma por Deus e por perdão e salvação. Aqui está o primeiro desses critérios. Se alguém tem sede. Você percebeu? Está no singular. Se alguém, se uma pessoa, se um indivíduo, se um homem, se uma mulher, está no singular porque vir a Deus é uma questão pessoal. Ninguém pode vir a Deus e receber salvação em teu lugar. Ninguém pode receber da tua mão uma procuração para ir a Deus e pedir perdão por você. Se alguém
tem sede. Se uma pessoa tem sede, ir a Deus, vir diante dele, receber as bênçãos de Deus, e a maior delas o perdão de pecados, você precisa vir a Ele pessoalmente. Conhecer a Deus não é uma questão de infusão mórbida na religião, não é uma questão de ter nascido no meio evangélico ou cristão, qualquer que seja, não é uma questão indireta de procuração. Conhecer a Deus, vir a Jesus, é uma questão individual e pessoal. Sim, muitos, milhões de pessoas têm vindo a Ele, mas cada um tem vindo individualmente. Se alguém tem sede, venha a mim, venha a Jesus, como indivíduo, como pessoa. Esse é um grande princípio da fé cristã. Você sabia disso? Ninguém pode representar você por procuração. Você precisa, por necessidade, vir pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro critério para buscar a Deus. A minha esposa não pode me representar diante do Senhor. O pastor desta igreja, eu não posso representar você diante de Deus. O líder religioso mais proeminente da religião não pode representar você diante de Deus. Tudo que eu posso fazer nessa noite por você é te mostrar qual é o caminho, mas você mesmo precisa vir pessoalmente a Deus. Esse é um princípio vital. E aqui está um outro princípio em se buscar a Deus. Neste mesmo versículo, ouça novamente. Se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede. Amigos, essas são palavras dirigidas a uma pessoa que tem um profundo senso de necessidade espiritual. Uma sede, uma ânsia, algo que o inquieta, que a inquieta de tal maneira que ela não consegue parar até que tenha e alcance isso. Você não tem e eu não tenho qualquer merecimento diante de Deus. Antes de você vir a Jesus Cristo, você e eu não temos qualquer mérito que nos recomende a Deus. Você pode vir a Jesus Cristo para a salvação da maneira como você está. Qualquer moralidade, qualquer histórico religioso certificado, não há nada que nós precisamos ter de antemão antes de vir a Deus. Tudo que Deus requer, tudo que Ele reclama de nós, tudo que é requerido para encontrar a Deus está exatamente aqui. Você precisa de sede. Uma profunda, grande, real senso de necessidade de Deus, por uma vida transformada por Deus, por perdão e salvação, e todas estas coisas são traduzidas nessa pequena palavra: aquele que tem sede. Uma sede, uma sequidão profunda, uma espécie de ânsia por algo, um tipo de desejo profundo. Você mesmo sente que irá desfalecer se não conseguir ter isso. É sobre isso que Jesus Cristo está falando. Oh, queridos, deixe-me tentar exortar você nesta noite. Ninguém jamais vai ao médico antes que se considere um enfermo. Ninguém bebe água se não tem sede. Você jamais virá a Deus antes que você encare a tua necessidade de perdão. Será que isso já aconteceu com você? Será que você já sentiu aquelas pontadas na consciência? Eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de perdão. Eu não posso terminar os meus dias antes de conhecê-lo, antes de saber o que acontecerá com minha alma. Eu preciso de vida dentro de mim mesmo. Eu tenho uma sede profunda por Deus, por salvação. Essa é uma questão profunda na alma. E quando você tem esse tipo de sede para conhecer a Deus e conhecer a verdade sobre você mesmo da parte de Deus, bem, isso acontece porque o orgulho já se foi. E a autoconfiança e a autodependência já evaporou.
Porque enquanto nós estamos cheios de nós mesmos, confiantes em nós mesmos, capazes para seguir a vida por nós mesmos, nós nunca buscaremos a Deus. Uma sede é uma compreensão de que eu não consigo viver se eu não conhecer o significado e o propósito para o qual fui criado. E eu não posso terminar os meus dias aqui sem que os meus pecados tenham sido perdoados e eu esteja preparado para entrar na presença de meu Criador. Uma sede. Se você tem esse grande senso de necessidade e de ansiedade na alma por conhecer o Salvador, você pode e você deve vir a Ele mesmo nesta noite. Ele está chamando você. Se Ele colocou dentro de você esta sede, pense sobre isso, é porque Ele está pronto para te dar a água, e te dar o perdão, e te dar a salvação, porque você abafa a voz da consciência, e continua fugindo de Deus, e continua se determinando a não ouvir, e a não responder. Se alguém tem sede, um forte desejo de paz com Deus, de vida eterna, de perdão, de salvação, venha a mim, disse o Senhor Jesus, venha a mim e beba. Venha a mim, Ele disse. Você percebe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Venha a mim, a Ele. Ali está Jesus Cristo em pé, naquele templo, naquele alpendre imenso, diante de uma multidão de homens e mulheres. Ao lado estão os sacerdotes, os levitas, os rabinos, os líderes da religião oficial. E Jesus Cristo simplesmente se levanta e diz, venha a mim. Mas Senhor Jesus, não deveria o Senhor dizer, vá ao sacerdote e os oficiais da religião? Será que eles não podem resolver o problema das pessoas e fazer alguma coisa por eles? Não, queridos. Venha a mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Venha a mim. Pense um minutinho sobre essa declaração. Porque aqui está o ponto central, o âmago da mensagem do Evangelho. E se você se esquecer nessa noite de tudo o que eu disse, observe isto. Venha a mim. Porque Jesus Cristo está aqui e você está lá. Ele não é o teu Salvador ainda. Você está distante dele. Você tem vivido longe dele. Você diz crer em Deus, mas vive de segunda a segunda como se ele não existisse. Você não adora a Deus. Você não ama a Deus. Você não serve ao Senhor. Você está vivendo num canto da tua vida longe de Deus até aqui. É por isso que ele disse, venha a mim. Porque nós não nascemos salvos nem cristãos. Ver a Jesus Cristo. Você nunca amou a Deus de todo o coração. Você nunca serviu a Ele como você deveria. Reconheça isso, querido, e venha a Jesus Cristo para uma nova vida, para um novo começo, para o perdão e para a certeza de vida eterna. Você precisa de salvação. Você precisa conhecer o Filho de Deus, que veio para salvar pecadores. É por isso que ele disse, você precisa vir a Jesus Cristo ainda. Ninguém se torna um cristão frequentando igreja. Mas pastor, não é suficiente que eu me junte na adoração e que de vez em quando eu leio a minha Bíblia ou que eu faça alguma caridade. Não, queridos. Se alguém tem sede por perdão, é necessário vir a Jesus Cristo. E aqui está um terceiro critério para ter a tua sede saciada por Deus. Ouça novamente essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Se alguém tem sede, venha a mim. Isso é de imensa importância. Por que vir a Jesus Cristo? Por que se dirigir a Ele e a Ele somente? Bem, queridos, é porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma pessoa. E tornar-se um cristão é conhecer o Salvador e o seu perdão e ter um relacionamento real com Cristo Jesus. Vinde a mim, ele disse em outra ocasião,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, não com a conta de luz, não com a economia em flagelos, mas com peso na alma pelos teus pecados e sobrecarregado de uma vida de culpa. Vinde a mim, ouça esse chamado. É um chamado específico. Vir a Jesus Cristo. Ali está Ele no templo, diante de toda a religião oficial. Ele não dirige as pessoas ao sacerdote, Ele diz, a mim. E se o Senhor Jesus Cristo dissesse essas palavras em nossos dias, Ele diria a mesma coisa. Ele não diria hoje, vá ao pastor. Ele não diria hoje, vá ao batismo. Vá a uma campanha de oração. Pule uma fogueira santa em algum lugar. Faça algum exercício de sacrifício. Suba uma escadaria de joelho. Se sinta merecedor. Vá à religião e às boas obras. Não, Ele diria, vinde a mim. A Ele, a Jesus Cristo. Quando você busca a Deus, é a Jesus que você deve vir. Por quê? Bem, essa é uma grande pergunta. Você sabe por que Jesus Cristo reivindica toda essa exclusividade? Você já parou para pensar sobre isso? É porque somente indo a Jesus Cristo em oração, você pode ser reconciliado com Deus. Porque somente Jesus Cristo está qualificado para perdoar pecados. Deixe-me tentar explicar isso nesta noite. Somente Jesus Cristo pode salvar e perdoar uma pessoa. Quando Deus criou o homem pela primeira vez, lá tantos anos atrás, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados. Aquele primeiro homem, Adão, ele não foi apenas o primeiro homem. Ele foi também criado como uma espécie de representante federal de toda a raça humana, assim como um pai e uma família representam a sua família. Quando Adão foi criado, e Deus colocou dentro dele o sopro da vida, uma alma eterna, e deu a ele diretrizes para viver, ele estava ali como representante de todo homem e mulher que haveria de nascer um dia. Mas quando Adão decidiu voluntariamente, ainda embora tentado pecar e se rebelar contra Deus, porque ele era o cabeça federal de toda a humanidade, ali todos nós caímos com ele. É como um pai, um presidente de um país que se mete em problemas com outro país, e você e eu vamos acabar tendo que vestir uniformes e ir para a guerra sem nos ter envolvido com nada. Assim Adão foi colocado como um representante federal de toda a humanidade. É por isso que a Bíblia nos diz que em Adão todos nós morremos. Agora segura este ponto em sua mente. Todos nós nascemos dele, somos descendentes deste homem que pecou e caiu. É por isso que todos nós morremos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o segundo Adão. Você sabe o que isso quer dizer? Que ele também, sendo Deus, se tornou um homem para ser um representante daqueles que seriam salvos. E o que estava diante dele era um critério de que ele deveria viver uma vida perfeita diante do Pai, sem jamais pecar, sem jamais desobedecer. Esse é o critério que estava diante de Adão, nosso primeiro pai. E se ele cumprisse, então ele seria o representante de milhões e milhões de homens que viriam a Deus através dos méritos de Jesus. Jesus Cristo adquiriu o direito de perdoar pecadores quando ele viveu uma vida perfeita cumprindo a lei de Deus, a mesma lei que Deus requer de você e de mim para nos dar o céu e o perdão que você e eu temos quebrado a cada dia. Mas isso não foi o suficiente, porque ainda há diante de Deus uma montanha, um Everest de pecados que cada um de nós tem cometido desde que nascemos. E quem irá pagar por isso? Quando Jesus Cristo voluntariamente se entregou naquela cruz de dor e agonia, ali ele estava pagando o preço da punição pelos pecados de todo homem e mulher que se voltaria um dia a Deus por meio dele. É por isso, queridos, que somente Jesus poderia declarar essas palavras: vinde a mim, porque somente Ele
está qualificado para perdoar pecadores. Se um homem, um filântropo, uma pessoa maravilhosa, se desse voluntariamente para morrer numa cruz, o que seria isso? Nada. Ele precisava ser Deus e homem. Ele precisaria ser Deus para sofrer toda a punição divina sobre o pecado, todo o inferno que um pecador merecia, e não ser destruído. Ele precisaria ser Deus. Ele precisaria ser homem para sofrer como homem, sendo representante de homens e mulheres. Vinde a mim. Aquele que tem sede, venha a mim. E então ter vivido uma vida perfeita e demonstrado ali, sem pecados, uma vida de compaixão e amor por milhares e milhares de pessoas que o conheceram, uma grandiosa bênção para todo homem e mulher que o viu e ouviu falar palavras que nenhum outro homem jamais pronunciou. Então, segundo o acordo que fez com o Pai na eternidade, ir à cruz para pagar pelo seu povo. Você precisa dele. Você precisa dele para carregar a tua punição e os teus pecados. Você precisa de um representante santo e divino diante do Pai para carregar em seus ombros, em sua alma, todo o inferno que você e eu merecemos. Você precisa de alguém que viveu uma vida perfeita sem pecar para te representar diante do Pai. Você precisa dos méritos de Jesus sendo creditado em tua conta para ter vida e perdão e aceitação diante de Deus. Você precisa dele, amigo, para te garantir o céu e as bênçãos de Deus e uma vida para além do túmulo. Você precisa da vida perfeita de Jesus e dos méritos perfeitos de Jesus. Você precisa da morte e do sacrifício de Jesus, como um sacrifício em teu lugar. É por isso que somente Jesus pode dizer: se alguém tem sede, vinde a mim. É somente Ele que tem o poder para transformar vidas. Deixe-me fazer a seguinte pergunta nesta noite: quem são os teus grandes heróis nesta vida? Um esportista, um piloto de Fórmula 1, teu querido pai, tua querida mãe, um grande escritor, um grande artista, um grande rei, um filântropo, algum cientista que você admira. Por acaso, amigos, por mais que você admire este grande herói, esta pessoa, acaso ela tem poder para mudar a tua vida e transformar a tua natureza? Por acaso essa pessoa que você admira tem poder para te transformar de dentro para fora e te fazer uma pessoa completamente melhor e tirar de você aqueles traços do teu caráter que você tanto se lamenta e desejaria não estar em você, e criar dentro de você aquelas coisas opostas desses traços negativos? É claro que eles não têm. Somente Jesus tem poder para transformar e renovar nossa vida e nos dar um novo caráter, limpo, renovado. É por isso que Jesus se levantou e clamou diante daquela multidão, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim e beba. Que palavras tão tremendas. Eu gostaria de concluir nesta noite aqui. O que te impede de vir a Jesus Cristo por inteiro? O que te tem segurado de dar este passo de arrependimento e fé diante do Senhor? Ele tem perdão, Ele tem amor, Ele tem poder para transformar a tua vida. O que está te impedindo nessa noite? O que é que está te segurando e te mantendo como que fugindo de Deus por tantos e tantos anos? Será que a razão é que você não sabe como vir a Jesus Cristo? É tão simples, é tão fácil. Está aqui: se alguém tem sede,
Venha a mim e beba. É como beber. Não requer nada de você, não é? Você não precisa ter nenhuma habilidade para tomar um copo, levantar aos lábios e beber. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É tão fácil vir a Jesus Cristo que eu corro o risco nesta noite de complicar. É tão simples. Você vem a Ele em oração e você pede por perdão e por salvação. E você se arrepende diante dele dos teus pecados. Como você faz isso, se arrepender? Eu vou te dizer. Você diz a ele que você está envergonhado. Você diz a ele que você se envergonha profundamente das coisas que você já fez e daquilo que você é. O pecado são duas coisas. O pecado são atos, palavras, pensamentos, ações. E o pecado é um status, é ser um pecador. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Diga a ele o que você já fez. Diga a ele que tipo de pessoa você é. Senhor, eu sou um mentiroso inveterado. Diga a ele o que está errado com você. Eu sou uma pessoa de pensamentos impuros e podres continuamente. Senhor, eu sou uma pessoa amarga por dentro, que me ira contra as pessoas. Senhor, eu sou uma pessoa invejosa, o que quer que esteja errado com você. Eu sou uma pessoa infiel. E eu tenho traído pessoas de tantas maneiras e de tantas formas. Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Você vem diante dele e você se arrepende. E você diz a ele, e você derrama o teu coração, e você diz a ele o que você já fez, e você diz a ele o que você é. Então você diz a ele que você confia nele de todo o teu coração e que você crê naquilo que ele fez naquela cruz de dor e agonia por um pecador como você. E você diz, Senhor, eu creio, eu me arrependo, salva a minha alma, transforma a minha vida. E você diz a ele que você creu naquilo que ele fez naquela cruz do Calvário. Você se arrepende, você crê, então você dá a sua vida a ele. E se você fizer isso sinceramente, amigo, ele te salvará naquele momento. Ele te perdoará naquela mesma hora. Ele te transformará por dentro e ele não te deixará esperando nenhum momento por perdão e por esta água que sacia a tua alma. Esta água é o perdão, é a paz com Deus, é a certeza de vida eterna. Ele não te deixará esperando. Se você ainda está esperando, se você já bateu nesta porta muitas vezes e ainda não tem nenhuma segurança, nenhuma certeza de salvação e vida eterna, eu devo te dizer que isso é uma advertência da parte de Deus para você. Você não foi correto diante dele em teu arrependimento. Você não veio a ele por inteiro. Você não disse a ele tudo que você deveria confessar. Você não confiou completamente no Salvador. Talvez você tenha vindo a ele em oração e arrependimento, mas ainda manteve alguma ambição pecaminosa ou algum pecado que você ama escondido debaixo do casaco. Talvez você tenha vindo a ele em arrependimento e você disse a ele, Senhor, me perdoa. Senhor, me dá o céu, me dá as bênçãos de uma vida transformada, me faz um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas você manteve aquela ambição egocêntrica. E você manteve aquele pecado escondido no fundo de tua mente e você não tem a intenção de abandoná-lo. O problema na salvação está sempre do nosso lado, não é? Nunca do lado de Deus.
Assim, amigo, se ele ainda não te deu atenção e se você ainda não recebeu uma resposta de paz, vá a Jesus com o coração inteiro e com arrependimento profundo e completo, e Ele instantaneamente te transformará, e Ele mudará a tua vida, e você saberá que você foi salvo e perdoado. Sede por perdão, por sentido, por paz com Deus, nunca mais. Ouça essas palavras: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Não mais sede, não mais culpa, não mais vazio, não mais incerteza. A bondade, o amor e a vida de Deus fluindo para dentro da tua alma. Ouça Jesus e creia nele.